dia, boa tarde, boa noite. Gente, nesse tempo de pandemia, a gente fica com o tempo sobrando, né? Começa a fazer umas coisas em casa, não tem nada pra fazer, começa a organizar um monte de coisa que a gente deixou pendente. Ajeita aqui, ajeita ali. Aí chega uma hora que já não tem mais nada pra fazer, já estão mais de 20 dias aí de quarentena. Eu comecei a ficar pesquisando bobeira na internet, eu comecei a ter uma curiosidade sobre o surgimento de certos nomes, certos termos que a gente tem. E comecei a ver algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, por que o nome Cabeça de Porco? Cabeça de Porco era um cortiço, grande comunidade que tinha ali no centro da cidade, por volta de 1800 mais ou menos, perto do túnel João Ricardo, se não me engano. E justamente esse túnel aqui causou o fim do cortiço. Tinha cerca de 4.000 habitantes nesse cortiço. Era um labirinto arquitetônico, né? Um monte de vielas, casebres. Você imagina o tamanho que era isso. Então foi um dos maiores cortiços do Rio de Janeiro. Gigantesco, comunidade bem pobre, sem nenhuma infraestrutura básica, que já não era muito, já era até razoavelmente comum na época. Ali era bem claro a falta de qualquer infraestrutura. Com esse excesso de gente, né? Você imagina como é que era aquilo ali. E ia da rua Barão de São Félix até a Pedreira do Cajueiro. E lá dentro tinha tudo. Tinha cocheiras com animais, galinheiros, armazéns, tinha tudo. Era um mundo ali dentro. Todo mundo vivendo ali, amontoadinho naquela bagunça toda. Era popular o conhecimento de que a propriedade desse cortiço era do Conde Deu, cunhado do Dom Pedro II. Mas algumas pessoas dizem que haveria, na verdade, vários proprietários. Desculpa o cachorrinho aí no fundo, o Killian. Enfim, era do Conde Deu, mas existiam vários proprietários. Como eram muitas residências, muitas propriedades ali, então haviam vários proprietários. Na verdade, não era só do Conde Deu. Provavelmente ele era dono da maior parte e acabava levando o nome de dono do cortiço inteiro, o que não era verdade. Então, e muitos desses proprietários acabaram dando nome a muitas das ruas, como é o caso da Ladeira do Faria. Em 26 de janeiro de 1893, o prefeito Barata Ribeiro, o mesmo que dá o nome lá para aquela rua lá em Copacabana, baixou um decreto para combater os cortiços. Ele queria acabar com os cortiços da cidade e nesse mesmo dia ele começou a demolição. Ele próprio foi lá do tão famoso cortiço. Ele, circulado por polícia e vários operários, ele mesmo esteve lá presente para fazer isso. Mas enfim, estou contando assim basicamente a história, mas na verdade ainda não cheguei no ponto certo, né? Por que cabeça de porco? Porque ele tinha um arco na frente com várias cabeças de porco de gesso, culturas de cabeça de porco. Por que tinha cabeça de porco ali? Aí a gente entra na questão que explica também a origem de um outro termo. As pessoas de posses, as pessoas ricas, tinham chácaras, sítios, fazendas, e na frente elas tinham as manias de colocar estátuas de leões. Daí vem a expressão leão de chácara. E os pobres, o que eles faziam? Eles colocavam cabeças de porco. Daí todas essas moradias, esses cortiços, essas moradias mais humildes, falavam, pô, ele tem ali um leão lá na frente, eu vou botar um porco aqui na frente. Aí colocavam cabeça de porco. Por isso que todas essas moradias muito compactas daquela época, e essas vielas com casinhas, se chamavam cabeça de porco, porque tinham geralmente na frente um arco, que era a entrada do cortiço, com cabeças de porco na frente, entendeu? Enfim, no final de tudo, ele demoliu isso para poder dar origem ao túnel João Ricardo. Uma outra curiosidade, como surgiu o nome Rua das Marrecas. Bom, Rua das Marrecas foi um nome consagrado pelo povo como marrecas, as aves de bronze, onde os bicos jorravam água, pequeno e delicado chafariz. A obra do mestre Valentim foi feita em 1735 por ordem do vice-rei Dom Luís de Vasconcelos, pela rua que ele tinha mandado abrir para melhor acesso ao passeio público.
Seria a Rua das Belas Noites, começando pela a atual Rua Evaristo da Veiga, indo até o Portão do Jardim. Tentaram mudar o nome várias vezes, mas o povo não aderia. Por fim, em 1964 foi oficializado esse nome. Durante um certo tempo, foi uma rua de má fama, por causa das suas pensões francesas, que na verdade eram polonesas e judias, fugidas da sua terra natal e colhidas pela Zwickau, alguma coisa assim, eu não consigo falar esse nome, Zwickau, alguma coisa parecida com isso, eu não consigo falar esse nome. Trabalhavam nessas pensões. Essa organização era uma organização internacional de exploração sexual de escravas brancas, e quando os valentões e os capoeiristas invadiam a rua, elas se escondiam, se negavam a atendê-los porque elas tinham medos e tal, e mandando dizer Ein Krank, uma língua Yiddish, se não me engano, isso queria dizer doença, elas estavam doentes. Daí surgiu o nome encrenca. Uma outra coisa interessante que eu encontrei também, até o século XVII, Copacabana era conhecida como Sacopenapã, caminho dos socorros, uma ave abundante nas restingas do Rio de Janeiro. Bom, e comerciantes bolivianos que vieram trabalhar seus produtos de prata aqui, trouxeram uma imagem da Virgem de Copacabana, uma santa venerada lá no Titicaca, fronteira da Bolívia com o Peru. Em Quechua, idioma dos descendentes dos Incas, Copacabana quer dizer mirante do azul. Os pescadores de Sacopenapã ergueram uma igrejinha, uma capelinha, para acolher a santa, né? Deixar a santa ali. O bispo Antônio do Desterro foi salvo de um naufrágio por um milagre atribuído à santa da capelinha. Então, em 1746, ele fez construir uma igreja que começou a atrair muitas romarias. Por 150 anos fizeram romarias gigantescas para lá. E isso acabou dando nome ao bairro. Deixou de ser Sacopenapã para ser Copacabana. A igrejinha foi demolida e para dar lugar ao Forte de Copacabana, mas a imagem está até hoje na igreja de Nossa Senhora de Copacabana. Essa questão de nomes de lugares, nomes de ruas, sempre foi meio confusa no Rio de Janeiro, porque conforme ia evoluindo e iam se criando ruas desordenadamente, sempre iam populares, iam botando o nome que queriam, às vezes motivado pelo aspecto local, às vezes por um comércio que tivesse ali muito marcante, às vezes pelo nome da própria pessoa que de alguma forma foi o primeiro que chegou ou fez alguma coisa marcante. Enfim, o nome ia se dando de acordo com aspectos do entorno daquela rua, alguma coisa que tivesse interessante. Era comum que essas ruas às vezes também trocassem de nome. Por exemplo, às vezes uma rua tinha um nome porque tinha um morador muito importante, então davam o sobrenome desse morador, dava um nome para a rua, só que aí de repente esse morador morria ou se mudava dali, aí eles acabavam dando o nome da rua para um comércio que tinha ali, o nome do comércio, o nome de um outro morador. Então as ruas constantemente mudavam de nome, e era comum também as ruas terem nomes para trechos, né? Um determinado trecho até um determinado trecho era um nome, aí dali para diante já era outro nome, e assim sucessivamente, porque num trecho tinha um grande comércio que era muito conhecido, aí aquele trecho ali era o nome daquele comércio, aí mais adiante algumas casas já teriam um morador muito ilustre, então aquele trecho ali ficava o nome daquele morador. Isso era bastante comum também. A Rua do Ouvidor, nascida em 1578, como desvio do mar, ela teve vários nomes. Até que no século XVIII, o Ouvidor Real passou a morar lá. Então virou Rua do Ouvidor, ficou até hoje, né? Ali na esquina com a Rua da Quitanda, que tinha esse nome
porque tinha uma quitanda frequentada ali. Só que ela também foi conhecida como o Canto do Tabaqueiro, que ali tinha uma tabacaria. No século XIX, o trecho da Rua da Quitanda, que ia da Rua do Ouvidor até a 7 de Setembro, antiga Rua do Cano, era conhecido como Sucu-Sarará, que ali morava um médico inglês especializado em hemorroidas. E com o seu português meio mequetrefe, ele sempre prometia para os seus pacientes Sucu-Sarará. Outros nomes, por exemplo, Ipanema, foi fundada por José Antônio Moreira Filho, o Barão de Ipanema, ou Botafogo, que foi por João Pereira de Souza Botafogo, nome que era dado aos portugueses especialistas em armas de fogo. O nome da cidade, todo mundo conhece a história, né? Mas é interessante que em 1502, Gaspar de Lemos, quando chegou pela Baía de Guanabara, confundiu a Baía com uma grande boca de um rio. Como ele chegou em janeiro, ele deu o nome de Rio de Janeiro. Mas essa versão é meio contestada, porque os portugueses do século XVI eram exímios navegadores, então não iam confundir a Bahia com a boca de um rio. Então sempre fica essa coisa assim, não é, mas o que consta nos livros é a história de que ele teria confundido realmente a Bahia com a boca de um rio. O que é um nome até poético para uma cidade que é cortada por mais de 200 rios. É interessante também que eu vi, né, todo mundo sabe que o Rio foi a única capital europeia fora da Europa. Outra coisa que eu li, que também consta bastante nos livros, que o Rio teve o maior porto escravista da história, contando com mais de 1 milhão de escravos passando pelo Cais do Valongo, né? O Cais do Valongo que foi construído para que o desembarque e o comércio de escravos saísse da rua da direita, atual 1º de março. Com isso, durante a nossa história, né, o Rio ganhou uma grandíssima herança africana, né, uma cultura africana muito forte, que proporcionou o nascimento do samba, religiões africanas, muitas artes, muita coisa que está na cultura do brasileiro e que muitas vezes a gente imagina que é uma cultura aqui do Brasil, na verdade é uma cultura africana que nos enriqueceu. Bom, gente, por hoje é só isso, uma passagem rápida, meio longa, só para distrair, passar um pouco o tempo nessa pandemia. Espero que esteja todo mundo bem, espero que esteja tudo correndo bem. Essas dificuldades todas que a gente tem a dificuldade de ficar em casa, tem a dificuldade de que deveria estar trabalhando, está bem complicada a situação. A gente precisa trabalhar, mas não pode trabalhar, a gente precisa ficar em casa, mas não pode ficar em casa, tá bem esquisita essa história. Bom, enfim, isso aí foi só para distrair um pouco, enquanto eu estive lendo aí um monte de bobagem, resolvi fazer esse vídeo aí para vocês. Espero que fique todo mundo legal aí e até a próxima. Valeu! Smoke weed every day. 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 Smoke weed every day.